E quais são os principais desafios que vocês encontram ao lidar com jovens que são encaminhados para aqui para as CDTs? E como é que esses desafios são abordados? Eu diria logo as lacunas que existem ao nível da informação. Okay. E são transversais a um conjunto alargado de mitos que continuam a existir. Quando nós estamos a fazer o nosso mandato, estamos a fazer isto, começámos em 2013 e eu diria que não noto aquela diferença que eu gostaria de notar passado 10 anos em relação àquilo que é a forma como há um conjunto de mitos associados aos consumos, diferentes consoante a substância, e alguns deles transversais. Gostaria de dizer que os noto menos presentes, que os noto menos rígidos e que noto menos que eles influenciam os comportamentos de consumo, mas sinceramente não. Esse continua a ser um ponto importante e, pegando aquilo que temos estado a falar, uma das tarefas que nós temos, uma das tarefas que nós queremos ter, é exatamente com a nossa intervenção tentar ao máximo ser mais um elo, ser mais um elemento na forma como alguns mitos são desconstruídos e com isso acabarem por ser menos motivadores para os consumos. Depois, por vezes, a dificuldade passa pelas famílias, não é? Pela forma como nem sempre é fácil envolvê-las, pela forma como nem sempre há a colaboração que nós gostaríamos que existisse. E depois, hoje em dia nem tanto, mas por vezes já tivemos algumas dificuldades até na forma como, na facilidade ou falta dela com que os jovens chegavam a nós, porque nós estamos necessariamente dependentes daquilo que é a recepção, além daquilo que são intervenções puramente pedagógicas, podemos fazê-las por nossa lavra quando nos é pedido, estamos muito dependentes dos processos que nos chegarem, para nós a partir daí podemos trabalhar com os jovens. E aí há que salientar também, nomeadamente nos últimos tempos, uma colaboração das autoridades policiais que é digna de registro. Até porque nós temos, no caso da Comissão Negra, temos competência territorial na Terceira, São Jorge e na Graciosa. Logo aí implica uma interligação grande quer com a PSP, quer com a GNR, quer com a Polícia Marítima, quer com o Ministério Público, com uma série de entidades que nos fazem chegar processos. Portanto, neste momento não é uma dificuldade e depois temos algumas questões também com a tutela, que diria que são mais ou menos normais e que às vezes também geram desafios para o nosso trabalho. Não consigo dizer que isso não é verdade. E será que pode partilhar alguma história de sucesso ou alguma experiência positiva que teve ao trabalhar com um jovem encaminhado? Eu aí posso dar nota de alguns aspectos. Nós aqui há uns tempos fizemos achámos que bem fazer, fizemos uma espécie de estudo de impacto daquilo que era a nossa avaliação. E o que fizemos foi contactar, passado algum tempo, todos os iniciados que falámos no período imediatamente anterior. E foi giro perceber que, não vou dizer com todos, como é evidente, até porque estamos a falar muitas vezes de pessoas que não vêm por sua vontade, vêm por sua obrigadas a tal. E isso aí sim é um processo de motivação que é importante ter e de explicação da razão pela qual a pessoa está. Agora, foi giro perceber que para muitas pessoas foi um momento importante para despoltar alguma reflexão e, acima de tudo, um pensamento diferente sobre aquilo que são os consumos. Para nós também é interessante, quando nós percebemos que recebemos um jovem que foi por acaso encaminhado pela autoridade policial, por exemplo, a PSP, e que o facto de ter vindo cá permitiu que ele pudesse começar um processo de tratamento que o ajudou a diminuir consumos e, com isso, a melhorar uma série de aspectos na vida dele. São aspectos que nos deixam contentes. E depois, aquelas situações em que nós percebemos que o facto, como eu disse há bocadinho, o facto das pessoas serem encaminhadas foi uma espécie de um convite, uma espécie de uma motivação para algum processo de mudança a outro nível por parte das pessoas. É sempre reconfortante e é sempre motivador quando isso acontece. E qual é que é a importância da prevenção na abordagem das toxicodependências nos jovens? E como é que as CDTs desempenham um papel crucial neste sentido? As CDTs, eu vou começar pela última parte, depois vou à seguinte, porque se calhar para a primeira é mais gira e mais importante. As comissões têm, acima de tudo, um papel ao nível daquilo que é, tendo em conta que recebemos pessoas que já têm comportamentos de consumo, ao nível daquilo que é a prevenção secundária e terciária. Naturalmente, consoante o padrão de consumo, consoante aquilo que é a relação dos indiciados, e em particular dos jovens, com os consumos que os trazem cá. Mas se há um processo que é iniciado pela autoridade policial porque há detecção de episódio de consumo, à partida serão jovens que já os fazem, portanto há aqui um patamar ao nível daquilo que é a prevenção secundária e terciária que nós procuramos fazer, no sentido de diminuir os consumos que existem, procurar fazer um trabalho junto dos jovens, seja com as armas todas que temos, e temos várias, como eu disse há bocadinho, vamos desde a dimensão mais
pedagógica tem uma dimensão que é mais punitiva, no sentido de que um comportamento que exista deixe de existir, ou, por exemplo, se há um comportamento com alguma severidade, que essa severidade possa diminuir. Esse é fundamentalmente o nosso papel. Já tivemos um outro projeto de prevenção puramente primária, até com miúdos mais novos, chegámos a ter junto a algumas escolas e pontualmente temos participação de algumas campanhas que nos pedem para ajudar, ou em algumas palestras que fazemos e coisa e tal. Aí sim, no patamar mais primário. Agora, e na primeira parte da questão, evidentemente, se o é passado à prática da maneira certa é outra história, mas evidentemente a prevenção é um vetor absolutamente fundamental quando falamos de qualquer tipo de dependência, seja aquelas que implicam consumo de substâncias, sejam aquelas que não implicam. É a ferramenta fundamental porque permite que existam uma real consciência daquilo que são os consumos. Porque, mais uma vez, olhando à primeira pergunta, né? Quem consome algo sem estar devidamente informado não é um consumo verdadeiramente livre. Exatamente. Ponto. Mesmo qualquer tentativa ou qualquer ideia de legalizar algum consumo, ou de liberalizar algum consumo, na minha opinião, só pode ser feito depois de garantir que os consumidores estão devidamente informados. Porque senão estamos a dar um salto demasiadamente grande e um salto que não é muito consciente. É muito rápido, resolve alguns problemas de maneira instantânea, mas duvido muito, na minha opinião, naquilo que é a minha visão, não só pessoal, mas também técnica e profissional, é um salto demasiadamente grande. Portanto, só há liberdade ligada aos consumos quando há a informação devida dos consumidores. Esse é um ponto. E depois tem a ver com a garantia que as pessoas estão devidamente conscientes daquilo que estão a fazer quando consomem uma dada substância. Na nossa experiência nesta comissão, em que falamos não só com jovens, mas também com adultos, nós não temos, podemos afirmar perentoriamente que, independentemente do estrato social, independentemente da idade, independentemente do nível sociocultural, independentemente de uma série de variáveis, em que podemos diferenciar os consumidores. Não existe um perfil de consumidor informado. Ponto. E os tais mitos que eu falava há bocado, tanto aparecem em miúdos, às vezes muito jovens, até, já falámos com miúdos nesta comissão, em que nos chegam através da polícia com 12 anos, 12, 13 anos, como já falámos com pessoas com 60, 70. Portanto, há esta transversalidade. Eu não consigo dizer que existe um perfil de consumidor informado e que os tais mitos que falámos há bocado só existem num determinado estrato, seja o qual for. Portanto, a prevenção é fundamental para que haja uma consciência daquilo que é feito e, acima de tudo, para que haja capacidade de tomar decisões. Porque, mais uma vez, só há liberdade na tomada de decisões quando há uma informação devida. Vale nos consumos como noutra coisa qualquer. Portanto, mas também sendo coerente com aquilo que disse há bocado, não é a única estratégia, agora é uma estratégia que é fundamental, mais uma vez, integrada naquilo que se pretende que seja um conjunto de vetores ligados às dependências, funcionem de forma global e de forma integrada. Ok, muito bem, obrigada. Fez sentido? Última pergunta então, que é, que mensagem ou conselho gostaria de transmitir aos jovens e às suas famílias e à sociedade em geral sobre a prevenção e o tratamento das toxicodependências? Olha, aí se calhar são mensagens diferentes para os jovens e para a sociedade. Certo. Eu acho que em relação aos jovens, e naturalmente aqui temos de estar a falar de idades muito diferentes, eu acho que o meu apelo é que as pessoas se informem. E claro que há idades em que isso é mais fácil de acontecer do que outra, e há patamares de maturidade diferente, e há patamares desenvolvimentais muito diferentes. Agora, o meu apelo é que as pessoas se informem, que saibam aquilo que estão a fazer e, pegando na resposta à questão anterior, que tomem decisões que sejam informadas. Porque, regra geral, não são. Diria que há muito trabalho a fazer no interesse dos miúdos, de desinformar devidamente, de garantir que a informação chega e que é trabalhada, até estamos a falar de processos de decisão, que até em termos cognitivos são complexos, estamos a falar de processos de pressão de pares que têm a trabalhar, estamos a falar de toda uma série de variáveis que potenciam os consumos. E antes da decisão de consumir ou não ser feita, era ótimo que isto tudo estivesse trabalhado. E aqui já dou o salto para aquilo que é o apelo à sociedade em geral, não só aquilo que é a comunidade, mas também aquilo que é, no fundo, são os decisores políticos, ou são as pessoas que definem política. Ou definem políticas nesta área, nomeadamente aqui na região. Há muito trabalho a fazer, sem querer ser chato, vou-me repetir um bocadinho, naquilo que é a sistematização da prevenção. E atenção, isto não é uma crítica àquilo que é feito. Okay? É a consciência que aquilo que é feito não chega, porque o fenómeno é grande e nós estamos num contexto, neste momento atual na região,
muitíssimo sensível Uhum. e eu não noto, enquanto agente interveniente na área, não noto que haja um maior aumento de estratégias, uma maior capacitação e uma maior sistematização daquilo que é feito. Portanto, essa, mais uma vez, da mensagem mais abrangente, era ótimo que houvesse estratégias mais sistematizadas, que tivessem em conta, por exemplo, as especificidades de cada ilha, por exemplo, tipo o consumidor típico que nós temos em São Jorge não é o mesmo que temos cá, e mesmo cá às vezes diferem um bocadinho de contexto para contexto. E vocês que andam pelas escolas percebem que há escolas, os miúdos têm a mesma idade, mas há escolas com noções muito diferentes e com necessidades muito particulares, até por exemplo no consumo de substâncias que são legais. A permeabilidade cultural é muito grande. Exatamente. E varia muito por vezes até de freguesia para freguesia. Portanto, era ótimo que houvesse esta maior consciência da importância da prevenção, não como única estratégia, mas como aquela que, sinceramente, é aquela que é absolutamente central para que no futuro, e estamos a falar de um trabalho que não é feito no curto prazo, por isso é que às vezes não é muito fácil de agarrar, porque os resultados não são imediatos e por vezes há uma ânsia de resultados muito imediatos, no domínio preventivo não existem, portanto, estamos a falar da necessidade de haver uma intervenção a esse nível, de haver assumimos que temos que estar a ver com isto. Estamos a gastar para poupar muito lá à frente. E depois, se quisermos ver isto de uma maneira um bocadinho idílica, né? É evidente que quando falamos de dependências, falamos de um fenómeno que é pluripotenciado e depois, evidentemente, há questões ligadas à saúde, ligadas à educação, ligadas à habitação, ligadas a toda uma série de necessidades que era importante abarcar. E acima de tudo, entendemos esta questão não como um objetivo só de uma determinada área, ou só da saúde, ou só da educação, mas acima de tudo uma área que é muito transversal e para que nós consigamos prevenir devidamente os consumos e diminuir os fatores que levam a eles, evidentemente aqui políticas têm que ser elas próprias também bastante integradas. Okay. Muito obrigada. Acho que ficamos bastante esclarecidos e esperamos que tenhamos outra oportunidade de trabalhar com o senhor. E mais uma vez, muito obrigada. Felicidades, tá?